Olá, boa tarde, bom meio-dia, bom dia para aqueles que ainda não almoçaram. Como anunciado nas nossas redes sociais, a nossa entrevistada de hoje é a professora Patrícia Simone Nogueira, professora da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, doutora em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cuiabana, mestre em educação, graduada também em pedagogia, e ela é a atual presidente do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Muito obrigado, doutora Patrícia, por atender o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço assim, imensamente. É um prazer estar aqui com o Éder, assim como a gente já teve em outros espaços com personalidades tão importantes da política mato-grossense. Então, para a gente é muito bom esse diálogo, essa conversa. E bom dia a todos e todas ouvintes. Muito bem. Doutora, nós vamos começar um pouquinho aí pela sua história, pela sua trajetória, e aos pouquinhos a gente vai adentrando a questão política, né? Por que a doutora Patrícia escolheu o curso de nutrição, né? Por que a nutrição e quais as funções que a senhora desempenha hoje junto à Universidade Federal do Estado de Mato Grosso? Então, é muito orgulho assim, ser nutricionista, porque a nutrição é fundamental para o desenvolvimento da saúde, para garantir a saúde da população, uma promoção de saúde. Então, quando eu escolhi a nutrição, há alguns anos atrás, quero dizer que eu entrei na universidade, né, que eu sou filha da Universidade Federal de Mato Grosso, eu entrei na universidade em 98, no século passado já. E, assim, o curso, antigamente existiam vestibulares, eu queria fazer um curso da área da saúde e aí optei pela nutrição. Então, assim, sou muito feliz, hoje sou filha da universidade, estou lá. Eu falo que a universidade, a gente está num momento importante da universidade, que é um ingressante de novos estudantes. Eu até hoje mesmo falei para os estudantes, nossos calouros, que a universidade, ela me transformou e me transforma todos os dias. Então, eu espero estar contribuindo para a universidade o tanto que a universidade contribuiu para a minha vida, para eu ser o que eu sou hoje. E eu estou na UFMT como docente efetiva há 9 anos. Então, hoje eu estou na coordenação do curso de nutrição, né? Sou coordenadora e já tive outras tarefas de gestão, né? Mas mesmo na comissão própria de avaliação da universidade, que é uma comissão importante que pensa, que avalia a universidade a partir da comunidade acadêmica e da comunidade externa e pensa como contribui para as informações para pensar o planejamento dela, né, o desenvolvimento dela futuro. Doutora Patrícia, a nutrição hoje é regionalizada aqui no estado de Mato Grosso, ela tem um conselho regional de nutrição. Eu pesquisando rapidamente, esse conselho ele ainda me parece que está vinculado a São Paulo ou a algo, uma regional fora daqui, em função de não estar totalmente estruturado ainda dentro do estado de Mato Grosso. A senhora acredita ser possível tornar um conselho de nutrição forte, com associados, enfim, fazer com que a sede seja efetivamente aqui em Mato Grosso? Ah, sim. Então, o Conselho Regional de Nutricionista, né, a gente tem uns 10 conselhos regionais e nós estamos num conselho regional que a gente fala que é o CRN1, junto com Brasília. Eu tenho certeza que o conselho, ele cada vez mais está se fortalecendo. E as pautas da categoria, elas são muitas, né? Então, claro, a gente luta por um piso salarial, por melhores condições de trabalho, mas eu acho que efetivamente no Estado, assim, uma questão que a gente deve discutir, principalmente nesses espaços políticos que a gente atua, é ampliar os espaços de atuação do nutricionista, porque o nutricionista, ele tem um leque de atuações. A gente tem 6 áreas de atuação, conforme as resoluções do Conselho, mas a gente pode ter uma capilaridade muito grande. A gente precisa, todo o debate da alimentação e nutrição, ele é feito por nutricionistas. Então, a gente precisa ocupar melhor esses espaços para que também a gente melhore a questão da saúde. Porque
Desculpe. Não, pode. Eu ia perguntar para a senhora o seguinte: quais são essas 6 áreas de maior enfoque, vamos dizer assim, da nutrição? Então, o nosso maior percentual de atuação é na área da alimentação coletiva, quando a gente trabalha com unidades de alimentação e nutrição, quando produz alimentos, né, restaurante popular. Então, o restaurante universitário tem nutricionista. A parte esportiva também? Também tem nutrição, atuação nossa, nutrição no esporte. A gente também tem atuação na clínica, né, que são nos hospitais, o Hospital Universitário Júlio Miller e outros hospitais, ambulatórios. A gente também atua na nutrição social, na área social, saúde coletiva, que é atuação na Secretaria de Estado, onde desenvolve políticas de alimentação e nutrição, acompanha a política de promoção da saúde, então segurança alimentar e nutricional. A gente atua na indústria, né, com desenvolvimento de produtos, alimentos processados. A gente atua... Então, são essas áreas de atuação. Agora, eu tive até uma curiosidade de dar uma olhada, e dentro da nutrição hospitalar, a gente está divagando um pouco nisso aqui para a gente esgotar o assunto da parte de nutrição, né? E dentro da área hospitalar, me parece que tem até o nutricionista especialista, não sei se eu estou falando correto, a senhora me corrige, por favor, responsável pelo alimento daquele que está numa UTI, às vezes até em coma, ou às vezes até em estado gravíssimo numa UTI, e que tem que ser dimensionado, tem que ser muito bem parametrizado, vamos dizer assim, essa dosagem de alimento, seja ele pastoso, líquido ou sólido. Então é um campo assim bastante amplo de atuação, né? Isso, aí o nutricionista nutrição em UTI, neonatal, no hospital, né, dietas hospitalares padronizadas, nutrição enteral ou parenteral, né? Então tem várias áreas, realmente a nutrição é um leque amplo. E eu acho assim, por isso que a gente também demanda que a nutrição ocupe mais espaços, por invés de a gente ficar debatendo a cura, a recuperação. Claro que isso é fundamental, nós nutricionistas também queremos debater a promoção da saúde. Então vamos debater qual que é a alimentação adequada e saudável para toda a população, e aí a gente vai também diminuir o financiar, não diminuir os investimentos que são feitos na atenção terceirizada. Isso acaba refletindo num menor, vamos dizer assim, gasto. Seria como se fosse uma profilaxia de algo para se evitar que aconteça no futuro, não é isso? Isso. Dentro disso, doutora Patrícia, como a senhora é doutora em nutrição, mestre em educação, são duas coisas que são paralelas, mas que ao mesmo tempo se tocam, porque a educação, o aprendizado, ele precede também de uma boa, vou chamar assim, de uma boa alimentação, de uma boa cultura alimentar, quer seja ela lá da família, quer seja ela por políticas públicas implementadas. A senhora lidera um partido que tem um pensamento quase que uno nessa questão. Aonde que essas paralelas se tocam aí na visão da senhora? Então, é fundamental, né? A alimentação e nutrição ela é fundamental para o desenvolvimento e crescimento das crianças, né? E o desenvolvimento dos adolescentes. A gente precisa que que as pessoas tenham a quantidade e qualidade do alimento adequada para o seu desenvolvimento. A gente nunca vai conseguir fazer com que melhore o aprendizado se a gente está sentindo fome, né? Se a gente não tem condições, se a gente não tem, a gente fala sempre disso, os macros, né, e os micronutrientes, não tem as vitaminas, os minerais adequados para o seu desenvolvimento, a gente não vai conseguir fazer com que a gente desenvolva a população integralmente. Então, a gente precisa de uma alimentação adequada para o desenvolvimento adequado. E assim, isso numa perspectiva também da alimentação escolar, né? Hoje o Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa muito avançado, né? Que ele tem
as suas notas técnicas, todas as suas decisões fundamentadas nos paradigmas atuais da nutrição, né, que a nutrição defende atualmente, né, que a gente vem discutindo a partir do Guia Alimentar para a População Brasileira, que a gente, de 2014, que é um padrão para a atuação do nutricionista. E com relação também, acho que tem uma questão que a gente articula muito a educação e a nutrição, porque eu, por exemplo, fiz mestrado em políticas educacionais. E aí você sabe como que as políticas educacionais, elas são fundamentais para pensar toda essa questão da saúde. Por exemplo, hoje eu estou na coordenação de curso, você pensa um projeto político-pedagógico, a gente faz o debate de toda a política para a implementação do dia a dia da sala de aula. Então, você tem toda uma articulação para pensar a alimentação junto com a educação e mesmo a formação do nutricionista. Então, são várias interlocuções que são feitas entre a educação e a saúde. Bem, a senhora foi uma militante estudantil, participou dos DCEs, enfim. O seu tempo de filiação no PCdoB vai aí mais de 20 anos, e pelo que a senhora falou, a sua entrada na faculdade no século passado também vai-se aí algo próximo de 25 anos já. Essa vinda para a política, essa escolha pelo PCdoB, a vida estudantil, tudo isso são fatores que somaram para a senhora estar hoje no PCdoB? Sim, eu no ensino médio já tinha uma relação com o movimento social, né, porque estudei no Colégio São Gonçalo, então fiz parte dos movimentos da igreja, então a gente participava muito ativamente. Quando entrei na universidade, eu entrei e comecei a atuar no Centro Acadêmico de Nutrição. E o Centro Acadêmico, eu era de uma direção do Centro Acadêmico, nisso eu conheci o movimento estudantil mais atuante nacionalmente, fui para uma Bienal de Cultura e Arte da União Nacional de Estudantes e conheci uma juventude organizada nacionalmente, que é a União da Juventude Socialista, a qual me interessei e comecei a estudar e militar, e também fui coordenadora geral do DCE. Em 2001, 2002, fui coordenadora geral do DCE. Depois também quando a gente estava na gestão da DCE, e um pouco depois a gente começou a reestruturar a União Estadual dos Estudantes, a qual eu também presidi aqui no estado de Mato Grosso, fui a primeira presidente da UE. Depois continuei a minha militância política, né? Fui dentro do movimento estudantil, né? Fui da União Nacional dos Estudantes, na UNE. Eu fui para morar em São Paulo, né, para a militância da UNE, cuidei do projeto Rondon, que é um projeto muito importante, né? Foi muito importante para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Você conhece professores da universidade mesmo que foram no projeto Rondon, no início do projeto Rondon, e o governo Lula, na sua primeira gestão, teve uma retomada do projeto Rondon junto ao Ministério da Defesa, e eu participei dessa coordenação nacional do projeto Rondon quando eu era da UNE. E aí, assim, foram várias atuações, né? Depois na juventude, num debate de juventude nacional no governo Lula, depois até aqui mesmo em Mato Grosso, em Cuiabá. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ele nasce lá em fevereiro de 61, mas evidentemente que antes já tinha vida própria, enfim. Me parece que é de uma dissidência do antigo Partido Comunista do Brasil, enfim. Sem adentrar muito nessa historicidade, eu quero chegar ao seguinte. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ele tem uma mesma política hoje, ideológica, que o Partido Comunista da China, por exemplo, com aquilo que a China pratica lá. Qual que é a diferença? É a mesma coisa? O que a senhora pode falar sobre isso? Então, o PCdoB, ele tem uma relação muito próxima com o Partido Comunista Chinês, né, da China. A gente tem relações, né, camaradas também, pessoas do partido hoje também fazem essa interlocução com a China. A gente tem uma relação próxima porque são os partidos realmente que têm
digamos, irmandade, não sei se talvez esse seria o termo correto, Afinidade. mas uma afinidade realmente mundial. A nossa relação é muito grande com o Partido Comunista Chinês, sim. E quem dirige a China, né, que se está se transformando nessa grande potência mundial, né, fazendo com que tenha essa multipolarização do mundo, né, graças a esse crescimento da China, dos BRICS e outros países aí e aglomerados de países. Como que a senhora pretende, aliás, quais são as bandeiras, vou colocar melhor a pergunta, quais são as bandeiras, né, que a senhora, enquanto presidente do PCdoB aqui no estado de Mato Grosso, aliás, antes dessa pergunta, a senhora foi eleita presidente em? Eu fui eleita presidente sábado retrasado agora. Tem aí praticamente uma semana que a senhora está no cargo. Quem precedia na presidente? A senhora era o Miranda Muniz? Não, Miranda é secretário de organização e na gestão passada o presidente era o Sérgio Negri. Sérgio Negri. É isso. Então a senhora está nova na presidência, com certeza para reoxigenar o PCdoB aqui no estado de Mato Grosso. Quais são as bandeiras que a senhora quer levar à frente da sua gestão como presidente do PCdoB? Então, primeiro assim, eu quero dizer que é uma grande honra dirigir o PCdoB, um partido que é centenário e que é o único, né, estava até contando, né, que é o único partido que eu me filiei e continuo filiada, e é por lutar mesmo para diminuir as desigualdades sociais, porque eu acho que esse é o grande debate do socialismo, a diminuição das desigualdades sociais, que a gente quer fazer com que o partido cresça e faça com que mais pessoas ingressem no partido. E também agora, né, fui eleita primeira presidente mulher, né, então acho que são marcos importantes, a gente vai falar um pouco mais disso, mas o partido ele tem nacionalmente um plano nacional de desenvolvimento, que são o que a gente pensa para o Brasil, claramente, esse plano nacional de desenvolvimento que eu venho falando, que é diminuir as desigualdades. Para isso a gente precisa de cada vez mais investimento nas políticas sociais, então por isso que é importante garantir o Estado democrático de direito que vise essas políticas sociais. Então a gente quer que industrialização, porque sem industrialização a gente não consegue fazer com que haja desenvolvimento, né? Então a gente precisa desenvolver investimento em ciência, tecnologia, inovação, cada vez mais investir em educação, porque é claro que com o povo consciente, né, cada vez mais consciente do seu papel, das suas necessidades, a gente vai fazer com que melhore as condições de vida desse povo. Então são algumas questões que a gente vem debatendo. Antes da gente ir para o comercial, eu vou fazer mais uma pergunta para a senhora. A Argentina elegeu também, agora recentemente, um presidente, Javier Milei, de ultradireita, tido até como louco pelas ideias revolucionárias, tais como acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, enfim, acho que ele não vai entregar nem 30% daquilo que ele discursou, daquilo que ele colocou nas ruas. É a impressão que eu tenho, mas, enfim, vamos aguardar. A senhora acha que a saída de Bolsonaro, né, e a chegada de Milei muda um pouco esse cenário geopolítico na América do Sul, na América Latina? Eu acredito assim, o Brasil é a grande liderança desse debate geopolítico na América Latina, né? Então é importante ter um governo inteiro, o governo Lula como presidente, né, que faz com que a gente garanta realmente a fazer com que tenham essas políticas e que a gente não tenham atrasos, né? A gente garanta esse Estado democrático de direito que a gente vem debatendo, que no governo Bolsonaro a gente nem sabe como avaliar um desgoverno, né? Que a gente sempre fala, porque as implementações feitas sempre foram contrárias às necessidades do povo. Mas eu acredito assim que a gente está vendo algumas ascensões, né, da extrema direita, mas essa multipolarização do mundo, a gente demonstrando quais são porque o que acontece, assim, o que a gente acredita e estuda um pouco
sobre o que acontece isso. Acontece isso por causa das desigualdades. Então, você tem um problema na economia da Argentina imensa, né? De manhã o preço da comida é no outro dia o preço já é outro. Então, a inflação muito grande. Então, a população da Argentina vem sofrendo há tempos com essa questão econômica. Então, as pessoas talvez voltem tentando falar assim, olha, a gente quer alguma mudança, mas essa mudança, às vezes, não é o que está sendo apresentado, né? Como é o nosso caso. A gente acredita fielmente que o Milei é um prejuízo, né, para a população argentina, mas o debate é demonstrar que existem alternativas ao que está sendo proposto pelo fascismo. É importante, por isso que essa construção, essa organização dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, o crescimento da China mostrando, né, que é um socialismo aí muito relacionado ao mercado, ou um capitalismo, esse debate capitalismo estatal, você demonstra que tem alternativas, e a alternativa não é a extrema-direita, a alternativa é exatamente a construção de direitos, as pessoas terem mais direitos para que melhore as condições de vida. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo comercial, é rapidinho, 1 minutinho, nós vamos estar de volta e nós vamos falar um pouco da política regionalizada, já que o PCdoB tende a ser o fiel da balança dentro da Federação Brasil da Esperança. De volta dos nossos comerciais, hoje entrevistando aqui a doutora Patrícia Nogueira, doutora em nutrição, mestre em educação e presidente regional do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB. Doutora, regionalizando um pouco mais a discussão, o PCdoB faz parte da Federação Brasil da Esperança, que é o PT, o PCdoB e o PV, do qual inclusive eu fiz parte na eleição passada, enfim, não tive êxito na eleição, ficamos na suplência, mas pude conviver, né, através do Partido Verde. Pergunto para a senhora, o PCdoB, hoje, a senhora como presidente, independente de decisão nacional, que numa federação muitas das vezes vem de cima para baixo a decisão, né, e ela é acatada, essa parceria estabelecida aí vale para as próximas eleições. Há hoje, dentro do PT, um relativo racha, né? O Lúdio tentando ser candidato, a Rosaneide, ora sim, ora não, mas percebo, aí é uma percepção própria minha, de que a Rosaneide está muito inclinada em apoiar o José Roberto Estopa, né? Que é do PV, e também dentro da federação, o próprio José Roberto Estopa, que é o vice-prefeito da cidade, da capital mato-grossense, que também colocou seu nome à disposição e disse que não arreda o pé. Nesse contexto, o PCdoB pode ser o fiel da balança, vamos dizer, regional, né? Vou te fazer uma pergunta direta, e a senhora fica à vontade para responder. Se ocorrer isso, em quem o PCdoB vai depositar o seu apoio? José Roberto Estopa ou Lúdio Cabral? O PCdoB, acho que ainda tem muita coisa, né? A gente vem debatendo isso, principalmente com a direção, né, a capital, que discute, né, porque a gente está discutindo as políticas do Estado, né, então por isso a gente vai discutir Cuiabá, vamos discutir Rondonópolis, Cáceres e todos, né, os 142 agora municípios, né, de Mato Grosso. E, assim, a gente acredita que precisa haver debate, né? Então, a gente começou, a eleição ainda tem um certo tempo para a eleição, então a gente acha que tem que debater qual que é o projeto que essa federação quer, né? O PCdoB também vem debatendo qual é o projeto para o desenvolvimento de Cuiabá que a gente quer e que a federação quer. E aí, a partir disso, a gente vai construindo os nomes, discutindo.
Então ainda o debate está iniciando, né, inicial agora, e aí a gente vai discutindo para a construção da candidatura, né, dessa federação. A senhora acha que, face o PV de José Roberto Estupa ter dado palanque ao presidente Lula no momento em que ninguém, nem do PCdoB e nem do próprio PT, quis lançar um candidato para enfrentar o atual governador Mauro Mendes, naquele momento veio para o sacrifício a dona Márcia Pinheiro, sendo do PV. A senhora entende que seria um momento de retribuir isso dentro da federação? Então, a gente acho que a candidatura da Márcia Pinheiro foi muito importante, né? A gente conseguiu debater várias questões relacionadas ao Estado, mas acredito que a gente ainda precisa construir, né, como que vai se dar esse processo, porque é isso, qual é o projeto que a gente quer e são os melhores nomes para encabeçar esse projeto, para que a gente consiga, né, fazer com que Cuiabá se desenvolva, né, tenha um desenvolvimento por completo, tenha um investimento na saúde, na educação, indústrias mesmo. Então acho que a gente precisa ainda fazer com que tenha um debate maior. Acredito que o presidente Lula e toda a federação tem também que discutir entre nós, né, como se dá, mas esse processo também que aconteceu na eleição passada foi um processo de acúmulo, né? Que a gente discutiu quais são os melhores nomes, quais eram as pessoas que poderiam encabeçar, e naquele momento a dona Márcia, a Márcia Pinheiro foi o nome tido como o melhor nome para fazer essa discussão na campanha eleitoral. Eu vou insistir um pouquinho mais, a senhora me perdoa. Se houver uma decisão nacional pela escolha do nome do José Roberto Estupa, se o PT, que é o líder, vamos dizer assim, o partido maior, o do presidente da República, enfim, decidir pelo apoio a José Roberto Estupa, haverá resistência da Patrícia Nogueira? A Patrícia não tem resistência nenhuma, com certeza a gente encaminha a decisão nacional, né? O partido, quando toma uma decisão nacional, ele faz uma decisão a partir de um debate construído democraticamente interno, e a gente nunca vai ter resistência se o debate houve uma construção democrática para encaminhar as decisões. Então, o PCdoB pode oferecer um nome a vice? Patrícia Nogueira? Quem sabe, né? A gente pode discutir, amadurecendo, mas a gente tem certeza que esse debate, quanto mais democrático, quanto mais azeitado entre os partidos e com a população cuiabana, entendendo as demandas dessa população e com não só da federação, com os outros partidos também, a gente vai fazer com que a eleição seja uma eleição vitoriosa. Esse sistema de federação foi construído numa coalizão, vamos dizer assim, para eleger o presidente Lula, de certa forma atrapalhou um pouco os planos do PCdoB do seu crescimento dentro do Estado. Eu digo isso porque, se você lança uma chapa pura, vai lá, com 39 candidatos, talvez teria uma possibilidade maior, na somatória disso, alcançar um coeficiente e eleger um representante na Câmara, enfim, ou na Assembleia. Já na federação, você tem um limite de participação, vai poder indicar ali 4 ou 5, se não me falha a memória. A senhora acha que isso dificulta um pouco o crescimento, mas é a cota de sacrifício do PCdoB pela governabilidade do país? Então, porque a reforma eleitoral, né, a gente encontrou essa alternativa na reforma eleitoral proposta. O partido tem sido discutido muito internamente as formas também do que a gente cresça, né, para a gente dialogar cada vez mais com o povo. Então, a gente acredita que a federação foi uma alternativa importante para a continuidade, né, para as demandas, para essa governabilidade, porque desde 89, o PCdoB sempre tem esse apoio a essa frente, sempre vem discutindo o que tenha que ser
se ter uma frente ampla para que a gente possa eleger os nossos candidatos. Então, a gente conseguiu eleger Lula já no 3º mandato e a gente cada vez mais quer que tenha amplitude nesse debate, na discussão das eleições, né? Não só Cuiabá, como Rondonópolis, todos os municípios do estado. Barra do Garças, tradicionalmente, ultimamente, não, mas lá atrás, elegeu um prefeito do PCdoB, que era o Chaparral. Chaparral ainda continua nos quadros do PCdoB? Sim, Chaparral continua, né? Muito orgulho, Chaparral. E eu participei dessa pré-campanha do Chaparral, então foi uma importante gestão, né, para Barra do Garças, e ele continua nas fileiras do PCdoB. Como a senhora pretende, na sua gestão, dar uma nutrição, já que a senhora é doutora em nutrição, nutrir o quadro de filiados do PCdoB, num estado que tem se despontado aí um pouco mais de direita, enfim, um pouco mais de resistência à esquerda, mas enfim, como a senhora pretende conscientizar, fazer esse trabalho, convencer e melhorar, aumentar o quadro de filiados do PCdoB? Então, nós temos frentes de atuação no PCdoB, né? Uma das nossas principais frentes e que a gente sempre dá muito valor é a juventude. Então, os jovens comunistas, eles militam numa juventude organizada, independente, e a gente sempre dá muito valor para a juventude, até porque mesmo, né, assim, é muito bom trabalhar com a juventude. A juventude, ela é sempre transformadora da realidade. Ela sempre quer debater, e não só debater as políticas públicas de juventude, mas ela debate em todas as frentes. Então, a gente quer cada vez mais continuar esse debate com a juventude, crescer a nossa atuação na juventude, debater políticas públicas de juventude, educação, saúde, tudo que tem relação com a juventude mato-grossense. Nós também atuamos no movimento sindical, a gente participa de centrais sindicais, né, tanto a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, como a Nova Central. Então, a gente tem uma articulação com o movimento sindical, a gente atua claramente no movimento sindical e a gente quer ampliar essa nossa atuação. Também temos as frentes, nos bairros, a gente quer cada vez mais estar nos bairros, né? Porque é onde o povo vive, aonde a gente verifica quais são as nossas necessidades, está ali nosso dia a dia, a gente volta para casa, então a gente precisa cada vez mais debater nossos bairros, segurança, quais são as ofertas, equipamentos públicos existentes nos nossos bairros que são a demanda, né, para aquele bairro. Então, a gente também tem uma atuação no movimento negro, no movimento LGBTQIA+. Então, a gente quer cada vez mais fortalecer as nossas atuações, em todas essas nossas frentes de atuação. Aproveitando esse gancho, era uma pergunta posterior, vamos fazê-la. Qual a sua visão e a política para a política de gênero, violência contra a mulher? Como o PCdoB enxerga tudo isso? Que bom. Então, vamos falar sobre isso, né? O PCdoB, ele não só fala, mas ele, na prática, dá a possibilidade de cada vez mais as mulheres debaterem política. Então, eu acabei de ser eleita. No município de Cuiabá, nós também temos uma presidente mulher, né, uma presidenta, que é a Lani Costa. Nacionalmente, a gente tem uma presidenta, né, que é a Luciana, que atualmente é ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos várias parlamentares mulheres na nossa bancada. Nossa bancada não é uma bancada muito grande, mas é uma bancada que tem uma grande atuação, e 50% da nossa bancada federal, deputados federais, são de mulheres. Então, o PCdoB tem uma grande atuação no movimento feminista, né? A gente participa da União Brasileira de Mulheres. Então, a gente não só debate, mas a gente, na prática, possibilita que as mulheres participem e debatam a política, investe nesse debate na participação feminina. E aí é claro que a gente vem debatendo, né, nós temos militantes atuando em diversos conselhos, né, como é o Conselho do Direito da Mulher. A gente vem debatendo, né, em violência
contra feminicídio cada vez mais aumentando e a gente precisa fazer denúncias, fazer com que as políticas que já foram implementadas sejam efetivadas cada vez mais para que a gente tenha acabe com o feminicídio, com toda essa violência que existe contra a mulher. Nós vivemos num estado eminentemente agrícola e de produção primária, né, engatinhando para a industrialização. Como o PCdoB enxerga tudo isso do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e também da segurança alimentar, não só dos mato-grossenses, mas também para o mundo, porque daqui sai muito alimentos e que hoje é responsável por alimentar grande parte do planeta. Então, a gente acredita que o estado de Mato Grosso ele deve ver um grande investimento na agroindústria. Então, porque é um estado eminentemente agrícola. Mas é claro que ele tem que fazer com que a gente invista também na agricultura familiar, invista em uma diversidade da produção agrícola que existe. Porque a gente quer cada vez mais a população tenha uma alimentação de qualidade. E aí, né, a gente sempre debate isso na nutrição, comer é um ato político. Então, quando você decide o que você vai comer, onde você vai comprar, tudo isso também é uma decisão política. Assim como você tem que ter políticas públicas de acesso. Então, não é só eu quero comer tal coisa, mas e aí? Eu quero comer bocaiúva. Então, onde eu vou encontrar bocaiúva? Eu lembro quando eu era criança, tinha nas ruas, né? Na UFMT tem ainda. Mas você tem que decidir quais são os produtos regionais que você quer investir. Então, precisa haver um investimento financeiro para que a gente tenha uma diversidade alimentar, né? O grande problema hoje da alimentação também, grande parte, é a monotonia, é muito monótono, né? A gente precisa diversificar a alimentação. A diversificação da alimentação garante a segurança alimentar e nutricional, porque aí a gente também faz com que haja um investimento, as pessoas têm que comer em quantidade, qualidade suficiente, mas garantindo que não é só comida, ela tem que garantir outros bens, ela tem que garantir acesso à habitação, à educação, à saúde. E essa diversidade alimentar, ela também faz com que você tenha uma mudança no meio ambiente. Porque se você produz uma diversidade, eu garanto o cerrado. Então, eu quero o cerrado em pé, eu quero comer os frutos do cerrado, eu vou investir em pensar produtos a partir dos frutos do cerrado, e aí eu estou fazendo o quê? Uma mudança também, garantindo o cerrado, você vai garantir um clima mais agradável para a população, né? Não só Cuiabá. Consorciar de forma adequada o que é nativo e aquilo que está se colocando como soja, milho, algodão, enfim, né? Professora, em relação às políticas de saúde, o PCdoB é favorável ao SUS pleno, sem terceirizações, sem ONGs, sem OSS, enfim. Qual é o modelo de saúde que o PCdoB defende? Com certeza, o modelo de saúde maior de defesa do PCdoB é o SUS, né? Esse é o melhor sistema de saúde do mundo. Então, acho que a gente acredita, precisa o quê? Qual é o grande problema? Financiamento também. Então, a gente precisa que o SUS cada vez mais tenha maior financiamento. E as gestões, né, toda a proposta do Sistema Único de Saúde, das políticas do SUS, são propostas muito que condizem com que o SUS quer desenvolver, né? Fazer com que toda a população brasileira tenha acesso às condições, tenha acesso à saúde, atenção primária, atenção secundária, terceirizada. Hoje, estava até comentando, o secretário nacional da atenção básica é um filiado do PCdoB, é um militante do PCdoB, um médico, e a gente sabe que o investimento no SUS vai fazer com que a gente tenha uma saúde adequada, né? E cada vez mais, é isso que eu estou falando. Por isso que é bom ser nutricionista também, né? Que a gente fala da promoção da saúde, né? Que é importante não só a nutrição, mas todas as áreas da saúde
fazendo com que tenha promoção de saúde, né, atividade física. Então, toda a relação de investimento que é fundamental para o Sistema Único de Saúde. A gente quer que cada vez mais o Sistema Único de Saúde tenha investimento, tenha garantias da sua gestão, da sua implementação de todas as suas políticas, né, inúmeras políticas que o sustêm. Então, a gente tem, se garantir a implementação, a execução, que tenha toda a eficiência, efetividade dessas políticas públicas, a gente com certeza vai fazer com que o povo viva melhor, né? Muito bem, a gente vai para mais um breve intervalo comercial, é rapidinho, a gente volta para a retinha final do nosso programa. Como nós estamos com uma doutora em nutrição e mestre em educação, na volta a gente fala sobre qual modelo de educação que o PCdoB quer para o Brasil e para Mato Grosso. Um minutinho, estamos de volta. De volta dos nossos comerciais, entrevistando hoje a doutora Patrícia Nogueira, doutora em nutrição, mestre em educação e presidente regional do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Doutora, qual o modelo de educação, já que a senhora é especialista nessa área, qual o modelo de educação tanto a senhora como o PCdoB, que a senhora preside, deseja e quer ver implantada no país e no Mato Grosso? Uma educação pública de qualidade, né? Laica, democrática. Então, sabe, tem várias... A educação, ela é fundamental no processo do desenvolvimento do Estado e do país. Então, a gente quer sempre que tenha um investimento claro, que a gente tenha creches suficiente para toda a população. Então, assim como a gente quer que o SUS seja o sistema único que dê certo com as suas políticas públicas, farmácias populares, né, que a gente tenha um investimento maior, a gente também quer um investimento maior na educação. Hoje, né, a gente está vivendo aí agora a Conferência Nacional de Educação. A gente tem em torno um pouco mais de 5% do PIB investido na educação. No Plano Nacional de Educação passado, a gente já demandava 10% do PIB. Então, e países que têm o maior investimento em educação tem em torno de 14%. Então, a gente tem um investimento pequeno, tanto na saúde como na educação. Então, aí a gente pega e ainda faz uma emenda constitucional que ainda priva mais os investimentos, e a gente quer o investimento na educação pública, quer que todos os pais, né, todos os familiares tenham direito à creche, porque inúmeros pais trabalhadores, as mães trabalhadoras têm um direito de deixar seus filhos na creche com segurança. Então, 100% das crianças devem ser atendidas. A gente quer que o ensino fundamental, o ensino médio, né, esse debate novamente do ensino médio, para que o ensino médio seja cada vez mais atrativo para a juventude e tenha esse debate
o que a juventude também, com a juventude, quais as necessidades dela com relação ao ensino médio, e o investimento nas universidades, nos institutos federais, porque a gente precisa que as pessoas também tenham acesso à educação superior. A gente quer formar pessoas para que a gente discuta o desenvolvimento do Estado, então cada vez mais a gente deve investir nas universidades, nas instituições públicas. O PCdoB, ele é favorável à educação em tempo integral, é favorável à questão das cotas de gêneros, que seja, é favorável aqui, municipalmente falando, ao programa Hora Estendida nas creches. Tudo isso a senhora entende que é importante manter? Com certeza, a gente a educação integral, em tempo integral e integral, porque a gente acredita que a educação é fundamental para a formação integral do ser humano. Então a gente precisa que a gente tenha todo o acesso à escola e essa escola de qualidade. Então a gente precisa de profissionais qualificados, com remuneração adequada, né? Porque é fundamental a gente também ter uma remuneração adequada, que a gente debata a gestão democrática, então que é um grande problema no estado de Mato Grosso hoje. Então, essa gestão democrática, a comunidade acadêmica, a comunidade escolar, ela está discutindo quem são esses diretores, como que vai ser essa gestão, quais são esses projetos políticos pedagógicos desenvolvidos pela escola. Então a gente quer muito que cada vez mais tenha investimento em educação, tenha hora estendida, tenha educação em tempo integral, educação, investimento na educação do campo, quilombola, indígena, então com estrutura, né? As escolas têm uma estrutura para atender toda a demanda da comunidade. Então, a gente precisa que a escola atenda às necessidades da população. De uma forma mais sucinta, nós vamos precisar do seu poder de síntese. O governo Lula vai bem? O governo Lula vai bem, mas o governo Lula também precisa melhorar, né? Claro que a gente precisa mais implementação de políticas públicas, e a gente sabe que o governo Lula, ele está começando, né, porque ele pegou um estado destruído, né, e aí a gente acredita que o governo Lula tem muito mais condições de melhorar cada vez mais, e a gente está nesse governo para fazer com que também realmente melhore, né, tenha mais investimento e a gente consiga desenvolver o país mesmo, haver um desenvolvimento do Brasil. Qual o futuro da esquerda no Brasil? Qual o futuro do PCdoB no Brasil? Lula conseguirá fazer o seu sucessor, na sua visão? Sim, Lula vai conseguir fazer o sucessor. A gente agora, em 2024, vai com certeza eleger prefeitos e vereadores que ajudem, né, nessa sucessão, que tragam todas as políticas públicas que estão sendo discutidas nacionalmente para os municípios, para a realidade do município, e a esquerda com certeza vai fazer com que não só todo o debate, né, do desenvolvimento vai mostrar para a população que a gente que esse projeto de país é o melhor projeto de país que para a população brasileira, com certeza. Qual o maior legado a senhora entende que o PCdoB pode deixar para o Brasil? Acho que a gente já tem vários legados, né? Acho que a gente, desde da sua Constituição, o PCdoB, ele vem sempre defendendo o povo brasileiro, defendendo o Estado democrático de direito. Então, quando a gente, desde a Constituição Federal, a luta pelo Sistema Único de Saúde, eu acho que esse governo, talvez, a gente ajude ainda mais no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, ajude a discutir, falar para a população como as vacinas são importantes, porque vacina é ciência, então a gente vem debatendo já isso há muito tempo, popularização da ciência, então vários projetos estão sendo desenvolvidos no Brasil com relação a isso, então a gente, investimento no desenvolvimento, né? A gente quer cidades saudáveis e sustentáveis, e o PCdoB, por meio da sua atuação dentro do governo federal, venha contribuindo nesse processo, nessa constituição dessas cidades. Existe algum nome hoje dentro do PCdoB que o partido esteja cuidando com muito carinho para que possa estar na prateleira
das eleições municipais de 2024, ou seja, que possa estar ali para compor, caso haja necessidade dentro da federação. Existe 1, 2 ou 3 nomes que a senhora se lembre que estão prontos e preparados para a missão? Então a gente vai investir muito nos nossos candidatos às vereanças, né, aí em Cuiabá, em Rondonópolis. Então a gente já está constituindo os nossos nomes prioritários, debatendo nas cidades que nós estamos organizados, né? Então a gente já está cuidando com muito carinho dessas pessoas, e aí elas estão construindo junto às suas bases as campanhas municipais. Muito bem. Quero deixar a última pergunta da seguinte forma: quem é Patrícia Simone Nogueira por Patrícia Simone Nogueira? Eu sou cuiabana, filha do Almir, que é um tapeceiro, filha da Dindosa, companheira do Zardo, mãe do Vitor, de 4 anos, e professora, nutricionista, e acredito que uma militante do movimento social, que acredita que a gente vai transformar esse estado e vai desenvolvê-lo, construir indústrias para diminuir as desigualdades sociais que a gente tem entre o povo e entre os municípios. A família, de uma maneira geral, entende um pouco a ausência da doutora Patrícia por estar aplicada lá na Universidade Federal, por estar dedicada aos discentes, né, daquela instituição, enfim, pelo amor à nutrição, à educação, e agora na missão de presidente de um partido, com certeza vai ter que viajar aí pelo interior do estado, fazer política, enfim. A sua família entende essa ausência? Sim, a minha família entende, dá suporte, né? Porque é fundamental, né? É a mulher na política e a mãe na política. Mulher e mãe, realmente você precisa de uma rede, né? Então a gente tem essa rede dentro da família, né? A família é enorme na cidade, e também tem essa rede de apoio dos amigos, da militância, do PCdoB, dos camaradas, dos companheiros. Então a gente tem uma grande contribuição aí, essa rede de apoio nossa é muito grande, além de a rede de apoio das amigas, e a gente vai construindo mais amigas com os filhos, né? As amigas também que são mães. Então os colegas da universidade que dão apoio, que dão suporte. Então a gente com certeza tem todo esse apoio aí, desse grande coletivo da nossa vida. Doutora Patrícia Nogueira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje conosco. A senhora abrilhantou muito o nosso programa, Comando Geral, aqui na TV Cuiabá, canal 11.1. Acredito, pude constatar hoje aqui que o PCdoB está muito bem representado sob a sua direção. A senhora é uma pessoa, pelo pouco que conversei, de perfil agregador, e isso ajuda muito na construção de projetos, especialmente para Cuiabá, agora nas eleições de 2024. Portanto, muito obrigado por estar conosco. Volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Eu que agradeço muitíssimo, muitíssimo mesmo. Obrigada aos ouvintes. Foi um prazer estar aqui. É uma honra, né, estar aqui com você nesse programa. Obrigada. Muito obrigado.